Muito bem, estamos de volta. Este é o terceiro bloco da nossa aula. Estamos estudando responsabilidade tributária e praticamente fechando as classificações, porque agora estamos na última classificação, que é a mais sofisticada, não é? É a que distingue responsabilidade por transferência, quase todos os artigos do CTN ali, para não falar todos, né? Para não falar todos, né? Aliás, incluindo todos os artigos de responsabilidade por sucessão. A gente até brincou, né, na teoria dos conjuntos com esse teste dificílimo. E agora estamos entendendo, aqui do lado direito do slide, quem é o responsável no caso de substituição tributária, não é? Que é aquele terceiro que vem e ocupa o lugar do contribuinte, do devedor principal, desde a ocorrência do fato gerador. Então agora eu vou puxar o slide e nós vamos começar a ler a parte inferior, que é um slide bem repleto, né, de informações. Vamos lá do lado esquerdo, vem os exemplos de responsabilidade por transferência, né, lá do lado esquerdo, ó, exemplos. Ó. O adquirente de um bem imóvel com relação aos tributos devidos relativos ao bem imóvel adquirido. Você vai ver que isso aí é a historinha dos 130 caput, nem precisa escrever, é só olhar lá no alto e conferir a presença do 130. O espólio, com relação aos tributos devidos pelo decujus, até a abertura da sucessão, você vai ver que é o 131, inciso 3º, veja lá no alto, ó, o 131, tá? Então tudo tranquilo, são casos do CTN, responsabilidade por transferência. Agora vejam as historinhas de responsabilidade por substituição que tendem a ficar fora do CTN, veja do lado direito, ó, exemplos. O empregador, com relação aos tributos devidos pelo empregado, diante do recebimento de salários e renda. A Caixa Econômica Federal, em relação aos tributos incidentes sobre prêmios de loteria. Com certeza, a Caixa é caso de responsabilidade por substituição, né? Muito bem. Tanto é que quando você ganha aquele prêmio líquido, você que já ganhou na Mega Sena, né, na Loto Fácil, né, nem sei porque está prestando concurso, né? Já ganhou, já está com a vida ganha, está prestando concurso para quê? Mas você que já ganhou na Mega Sena, na Loto Fácil, não é? na Quina, na Milionária, né? Enfim, você tem que saber que todos aqueles prêmios que eles divulgam são prêmios líquidos, ou seja, já foram retirados os tributos, e a Caixa Econômica Federal, na condição de responsável por substituição, tem que repassar para a União. Então, são prêmios líquidos que você recebe, tá? Então, o prêmio ali já está divulgado, o prêmio líquido. Se você quiser saber mais, é só entrar no site da Caixa Econômica Federal, você vai entender toda a questão da destinação de recursos, também é bem interessante, a chamada destinação das receitas de prognósticos. Vocês aprendem na matéria de direito previdenciário, não é? Muito interessante, tá? Bom, vamos adiante. O que nós temos aqui? Nós temos o outro exemplo lá, o número 3, do lado direito, bem na parte inferior. Ó, as usinas, os laticínios, os frigoríficos, as indústrias, tema a ser detalhado nos próximos slides. Exatamente, porque agora, o que vai acontecer na aula? Agora, nós vamos nos dedicar, né, pelo menos no próximo bloco, este bloco, né, e um pouco do outro, à substituição tributária, né, nas historinhas das usinas, nas historinhas das indústrias, né, dos frigoríficos, dos laticínios. Você fala, professor, mas o que é isso? Por que eu tenho que saber a historinha de um laticínio, do frigorífico? Por que eu tenho que saber a historinha das indústrias? Ora, o direito tributário, em boa parte das suas relações, envolve operações com indústrias, ou não? Quem que você acha que são os meus clientes aqui no meu escritório? Não é? Eu atendo o José, a Maria e o Pedro, pessoas físicas, mas eu atendo indústrias. Então, quando o tema é indústria, você já tem que saber, como eu sei, que há uma chance grande de o cliente estar com problema em substituição tributária. Mesmo que não seja o problema de substituição tributária, tem que conhecer a substituição tributária para entender o problema desse cliente. Eu falo como o professor Sabag, que é advogado. Você é concurseiro. Então você tem que saber a partir das minhas dicas. Tá? Ó, substituição tributária envolve problemas com indústrias, com laticínio. Eu dei o exemplo do patrão e do empregado. Eu dei o exemplo da Caixa Econômica Federal. Beleza, mas é muito além disso. Muito além disso. Tá? Então, a partir de agora, você vai aprender o incrível tema da substituição tributária para frente
que é a progressiva, versus substituição tributária para trás, que é a regressiva. Não precisa escrever, só me olhando, e entenda o que vai acontecer com esse slide. O lado direito dele, que se chama responsabilidade por substituição, ele vai ser aberto agora na aula. Eu vou esmiuçar. Substituição tributária pode ser para frente ou progressiva, e pode ser para trás ou regressiva. Quando cai em concurso, só os melhores acertam. Os melhores do Brasil. Tá? Muitos livros até tratam disso em um parágrafo, 2. Você vai ter aqui bastantes coisas, no bom português, bastantes coisas, né? Sabemos muito bem a função da palavra bastante, função sintática, né? Para construir esse tipo de frase. Você vai aprender bastantes coisas aqui na minha aula sobre substituição tributária para frente e para trás. Então vou virar o slide, você vai ver o que vai acontecer. Ó, recapitulando, né? Nem preciso, mas só para bater aí a matéria. Responsabilidade por transferência. O terceiro vem e ocupa o lugar, papapá, pós. Muito bem, ainda falei ali, ó, note que ela inclui os casos de responsabilidade por sucessão, né? E responsabilidade de terceiros, né? Esse responsabilidade de terceiros, eu até, de repente, colocaria entre aspas, porque pela FCC não incluiria, né? Não incluiria porque tem um 135, tá? Mas quando eu vi, caiu dessa forma, daria para aceitar, tá? Muito bem. E ali embaixo, responsabilidade por substituição. O terceiro vem e ocupa o lugar do devedor principal desde a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma responsabilidade tributária originária. Isso é muito importante, muito importante. Veja que o patrão, ele é substituto tributário desde sempre. Não precisa acontecer nada, nenhum evento de transferência para ele se tornar devedor. O patrão é responsável originariamente. Por isso que já vi concurso perguntando: a substituição tributária ou responsabilidade por substituição é caso de responsabilidade tributária originária? Ó, show de bola. O que é originária? Não é por transferência. Não aconteceu nada para transferir. É originária. Então, show essa questão aí também, tá? Virando o slide. Dica de terminologia na substituição tributária, muito importante. Quem é o contribuinte? Que é o devedor principal, que a gente já havia aprendido a terminologia. É o substituído. Quem é o responsável? Que é o terceiro. É o substituto legal tributário. Então você tem contribuinte, devedor principal, substituído, responsável, que é o terceiro, que é o substituto tributário, ou substituto legal tributário. Então você pode encontrar na questão de concurso tudo. Só a palavrinha substituto, a palavrinha substituto legal tributário, ou a expressão, né? Ou simplesmente substituto tributário. Então, antes de virar o slide, eu preciso olhar para você. Você vai pegar uma sentença, você vai pegar um acórdão, você vai pegar um artigo científico, você vai pegar uma questão de concurso sobre substituição tributária, tá? Você vai ver que a linguagem ali, ela é específica. Tá? Ninguém vai ficar te ajudando a entender. Bem? O juiz, o desembargador, o autor, né? Não o professor que nós carregamos vocês no colo, mas quem escreve sem essa pretensão didática, tá? Vai escrever assim, ó, substituto ou substituído. E você tem que se virar. Quem que é o substituto? Quem é o substituído? Você acha que o juiz vai ficar explicando para você? O desembargador ou a banca de concurso? Então você tem que saber o jogo. O jogo está aqui. O contribuinte, que é o devedor principal, é o substituído. O responsável, que é o terceiro, é o substituto. Tá bem? Promete para mim que vai decorar para sempre? Então quem é o contribuinte? Substituído. Quem é o responsável? Substituto. Quem é o contribuinte? Substituído. Quem é o responsável? Substituto. Então o patrão, quando ele vem e ocupa o lugar do empregado, né, e tem o ônus de reter os tributos e repassar, ele é o substituto. Ele é o terceiro, ele é o responsável pelo pagamento. Substituto. A Caixa Econômica Federal, substituto. Tá bem? Legal. E quem que é o contribuinte? O substituído. O que foi substituído pelo patrão, né, o que foi substituído pela Caixa Econômica Federal. No caso, o empregado e o ganhador da loteria. Beleza? O detentor daquele bilhete, né? Porque, na verdade, juridicamente é quem tem um bilhete, né? Quem tiver o bilhete, por isso que você não pode perder o bilhete. Quem tem um bilhete é a pessoa que vai pegar o dinheiro.
na Caixa Econômica Federal. Por isso que você vai fazer um jogo, sempre é muito importante você colocar o seu nome, né? Seu nome e o seu CPF. Na frente escreva caneta no seu bilhete da Mega Sena, ó. Seu nome e o seu CPF. Beleza. Se você perder, né, 2 serão infelizes. 2. Você e quem achar o bilhete, porque quem achar o bilhete não vai fazer nada. Agora, se você não fizer isso, só teremos um infeliz, que vai ser você, porque quem achar o bilhete vai pegar o dinheiro. Então agora, na hora que você colocou o seu nome, o seu CPF, escreva a caneta mesmo, já era. Né? Podem ter 2 infelizes, né? Quem perdeu e quem achou. Né? Uma dica de direito, você vê como o direito é tudo na nossa vida. Tá? Muito bem. Então o que acontece? Nós temos aqui os casos de substitutos. Então a partir de agora, o professor Sabag só fala substituto substituído. Substituto substituído, substituto substituído, e você tem que saber. Quem é o substituto? É o terceiro, é o responsável. Quem é o substituído? Contribuinte. Tá? Então, vamos que vamos. Abrindo o slide, o que nós vamos ter? Primordialmente no ICMS, temos 2 tipos de substituição tributária. Primordialmente, não estou falando que é só no ICMS. Primordialmente. A famosa substituição tributária para trás, pode escrever PRA também, PRA, não tem problema, para trás. Só que o trás, muito cuidado com a grafia, com S e acento. Né? Substituição tributária para trás ou para trás, também chamada de regressiva. E a substituição tributária para frente ou para frente, chamada de progressiva. Concurso top pede. Top, só os top que vão pedir. Né? Então o que é a substituição tributária para trás ou regressiva? Você vai aprender agora. Você vai ver que é a historinha do laticínio, é a historinha do frigorífico, é a historinha da usina. Tá bem? Então são 3 exemplos, não são os únicos, mas são 3 bons exemplos para você brincar de substituição tributária para trás ou regressiva. Tá? E aí vem a substituição para frente ou progressiva. Quais serão as historinhas? Das indústrias. Então falou em indústria, indústria de carro, indústria de cigarro, indústria de cimento. Falou em indústria, substituição tributária para frente ou progressiva. Tá? Lembrando, vai aparecer daqui a pouquinho, que uma delas tem previsão na Constituição. Na Constituição. Várias vezes os concursos já perguntaram qual é a única substituição tributária que tem previsão na Constituição. Tá? É a de baixo aqui. É a progressiva ou para frente. Daqui a pouquinho eu vou lhes dar o artigo. Não se preocupe, é o 150, parágrafo 7º, não se preocupe. Daqui a pouquinho, só para você sentir o clima. Uma delas tem previsão na Constituição. A outra não, mas não significa que a outra não seja constitucional. É previsão explícita na Constituição. É só para frente ou progressiva. Beleza? Então virei o slide. Vamos lá. Vamos começar a entender pela substituição tributária para trás. Tem uma imagem, que é um mapa mental. Né? Esses mapas mentais ajudam demais da conta, né? O que é a substituição tributária para trás ou regressiva? Veja que são 3 etapas. 3 etapas. Na etapa 1, que é o passado. A etapa 2, que é o presente. A etapa 3 é o futuro. Tá, e aí o que aconteceu? Lá na etapa 1, que é o passado, aconteceu o fato gerador. Tá? Então veja que o fato gerador ficou lá atrás. E o pagamento do tributo, que geralmente acontece ao momento do fato gerador, que em quase todas as operações aconteceria na etapa 1. Né? Quase todo mundo é na etapa 1, com tudo na etapa 1. Quando se trata de substituição tributária para trás, há um adiamento do pagamento do tributo. Ele vai acontecer lá no futuro. Lá no futuro. Mas para você não trocar as coisas de passado e futuro, você vai ter que arrumar um jeito de decorar. Então você vai ouvir a minha voz agora e depois nós vamos bater no conceito. É assim, ó. Substituição tributária para trás. Fato gerador lá atrás. Mal comecei, já acabei. Quem sabe isso, passa na prova discursiva, passa na prova oral. Comigo. Substituição tributária para trás. Fato gerador lá atrás. Acabou. Substituição tributária para trás. Fato gerador lá atrás. Beleza. Aí vem o complemento. Ó. Logo, o pagamento vai ser adiado. O pagamento vai ser diferido. Diferir, no bom português. O que é diferir?
no bom português, é adiar. Não confunda com deferir, né? Que é aceitar, é diferir. O famoso diferimento no ICMS é a substituição tributária para trás. Por quê? Substituição tributária para trás. Fato gerador lá atrás. Fato gerador lá atrás. Aí agora o complemento. Ó. Pagamento adiado. Então todos os meus alunos do Brasil conhecem os nossos recursos aqui, musicais, mapas mentais. Falou para qualquer um, estudo com o professor Sabag. Professor, como eu já estou com 25 anos aí de docência, imagina, então, milhares de pessoas já estudaram comigo, já aprenderam. Você está aprendendo agora. Você, de repente, é aluno novo. É a geração mais nova, mas já foram 2 gerações, porque eu estou dando aula hoje para os filhos. Várias vezes os filhos, meu pai estudou com o senhor, e eu sou relativamente novo, tenho 50, né? Mas comecei a lecionar com 20. 22 eu já dava aula, para valer, entendeu? Então o que acontece? Já está na 2ª geração. Então você falou que estuda comigo, todo mundo vai se lembrar disso aqui. Não tem conversa, tá? Então é assim, ó. Substituição tributária para trás. Fato gerador lá atrás. Pagamento adiado. Acabou. Professor, mas eu vou cantar isso numa prova oral? Óbvio que não, você vai ser eliminado. Eles vão, de repente, chamar a equipe médica. Ó, a pessoa está com problema aí, está cantando. Óbvio que não. Mas você vai saber se comportar. E a banca não vai saber do nosso método. A banca vai perguntar assim, tendo certeza que a nota vai ser 0. Ela pergunta, você não vai saber responder. Aí você vai surpreender a banca. A banca vai falar, ó, defina substituição tributária para trás. Você vai se lembrar da aula. Substituição tributária para trás, fato gerador lá atrás, pagamento adiado. Pois não, excelência, é uma técnica em que o fato gerador acontece em momento pretérito, aí você pode embelezar, né? E há um consequente adiamento do pagamento, primordialmente no ICMS, é uma responsabilidade por substituição, não se confunde com a responsabilidade por transferência. Nossa, a banca já fala, o que é isso? Que beleza, tá show de bola. Então é assim que você tem que se comportar, não fique achando que na prova oral você vai puxar livro. Você só puxa slide, só puxa professor, só puxa recursos mnemônicos, porque livro é uma densidade que na hora nem dá tempo. Você tem 1 minuto para responder, 2 minutos. Então você tem que saber as coisas bate pronto, tá? Para você convencer a banca. Naturalmente, se a banca te der espaço, eu quero que o senhor fale mais, tá? O senhor está indo muito bem, aí você pode deslanchar. Mas tem que ser bate pronto, tá? Então vamos lá, ó. Mais um recurso visual. O que é a substituição tributária para trás ou regressiva? Macete. Substituição tributária para trás, fato gerador lá atrás. Portanto, o pagamento pelo responsável é adiado, diferido. Trata-se do diferimento do imposto. Legal. E aí, mais um mapa mental. Fato gerador atrás, né? Quem que realiza o fato gerador? É o contribuinte, é o substituído. Aí o que acontece? Há um adiamento do pagamento, chamado diferimento, né? Dentro da substituição tributária para trás. E lá na frente o símbolo do cifrão. Quem que vai pagar o tributo? Quem que vai pagar? É o responsável. Quem que é o responsável? É o substituto. Substituto tributário. Quais são os exemplos de produtos que eu trouxe no âmbito do ICMS? O leite cru, que é o nome que a legislação dá, leite cru. A carne animal, que é o nome que a legislação dá para carne, porque tem carne que não é animal, não é? E a cana em caule, são nomes técnicos que a legislação do ICMS traz. Professor, mas o senhor pode contar as histórias para nós? Claro. Imagine, sem as histórias aqui você vai boiar. Agora com as minhas histórias você vai curtir a matéria. Então vamos pegar a história do seu José, olhando para mim, que tem uma fazenda e ele tem um monte de vaca e ele ganha dinheiro vendendo leite para o laticínio. Então ele tem muitas vacas, é uma produção gigantesca, né? Então todas as manhãs saem vários caminhões carregando os galões de leite, 24 horas trabalha lá para tirar o leite, né? Tudo processo mecanizado, coisa chique, coisa linda. Né? Muito bem, até já tive a oportunidade de ver, no caso do leite A, né? Coisa mais incrível que tem de limpeza, de tudo, incrível. E aí os caminhões levam todos aqueles galões de leite, né? Lacrados, tudo, para o laticínio. O que está acontecendo ali? Está acontecendo uma circulação de mercadoria. Então, o seu João, que é o dono de tudo aquilo, ele realizou um fato gerador do ICMS. Ele é o contribuinte. Ele já deveria recolher o ICMS. Tudo bem? Beleza, tudo tranquilo.
acabaria aqui a nossa explicação. E é o que acontece com boa parte dos produtos que são vendidos. Tá? Entretanto, o legislador escolhe alguns produtos e lhes dá o manto da substituição tributária para trás. O que é esse manto, essa roupa? O fato gerador acontece lá atrás, mas o pagamento desse imposto vai ser adiado, diferido. Por quê? Agora vem a história. O seu João vende o leite lá para o laticínio. Quem vai pagar o imposto no lugar do seu João é um responsável por substituição, porque ele vem e ocupa o lugar desde o FG, é um responsável por substituição. E ele é um substituto. Só que tipo de substituição que é? Substituição tributária para trás, porque o fato gerador aconteceu lá atrás, e o pagamento desse ICMS, devido pelo seu João, é feito pelo laticínio. Professor, mas eu quero saber a lógica disso. Ora, você não captou a lógica? O laticínio, ele compra o leite de 200 produtores rurais. Então, o fisco teria que fiscalizar o ICMS de 200 produtores rurais. Quando o legislador joga essa brincadeira na substituição, olhando para a minha mão, o fisco só fiscaliza um, que é o laticínio, e está fiscalizando os 200. Então, a substituição tributária tem a ver com a praticabilidade na tributação. Isso aqui já é nível de pós-graduação, a gente usa essa expressão. Praticabilidade na tributação. Se a banca quiser, assim, causar dor e sofrimento, ela vem para cá, para esse nosso ambiente de pós. Tá? Por isso que eu também não vejo nenhum problema vocês fazerem uma pós, vocês já vão até fazendo uma terapia, porque o ambiente de concurso é muito opressor, né? Nas aulas de pós a gente abre, a gente fala sem essa pretensão imediatista nossa de concurso, faz muito bem uma pós, eu sempre fui a favor, né? Você escolhe a área que você quiser e manda brasa. Então as pós em tributário são muito bem-vindas também nesse sentido. E aí a gente explica, a gente trata dessa matéria aqui, mas numa outra perspectiva, não vou ficar falando de concurso lá para o meu aluno de pós, que ele não está interessado muitas vezes, né? É um ou outro. Então o que acontece? Lá a gente fala da praticabilidade na tributação, a substituição tributária, não é? Como que funciona tal. Então veja a lógica, o fisco só fiscaliza o laticínio, em vez de fiscalizar 200 produtores rurais. Substituição tributária para trás. Por que para trás? Porque o fato gerador aconteceu lá atrás e o pagamento é adiado. Então só falta para você tirar 10, você ouvir o diálogo entre o laticínio e o produtor rural. Quando chega, vamos imaginar o seu João trazendo o leite lá no caminhão. Vamos imaginar. O seu João chega ao pátio do laticínio, o laticínio cumprimenta o seu João, né? E aí o laticínio pergunta, ô, seu João, o senhor trouxe o leite? O seu João fala, trouxe o leite, né? E aí o laticínio fala, beleza, seu João, quanto o senhor quer pelo leite? Aí o seu João fala, eu quero 100. Aí o laticínio fala, ô, seu João, eu vou lhe dar 80, porque o senhor sabe que 20 é a título de ICMS que eu, laticínio, tenho que pagar no lugar do senhor. Eu estou aqui arredondando os números só para vocês curtirem. Então o que acontece? O laticínio recolhe esses 20 no lugar do seu João. O seu João leva 80 para casa. É assim que funciona na brincadeira. Essa ilustração aqui ajuda demais vocês entenderem. Então, uma vez numa prova oral da magistratura, a banca fez uma pergunta topíssima. Só o nosso aluno aqui acertaria, porque tem tudo a ver com a nossa história. A banca falou assim, vamos falar de ICMS? Aí o candidato, sim, excelência, vamos. O candidato que não estudou, como a gente, já começa, vamos, excelência, já começa a chorar, né? Vamos sim. Nós não, vamos, excelência, ICMS. Aí a banca falou, vamos falar de substituição tributária no ICMS? Aí o candidato, sim, vamos sim. A gente não vai abaixar a cabeça. Não, pois não, excelência. Vamos lá, substituição tributária no ICMS. Aí a banca falou assim, o senhor me deu um exemplo de uma situação de recolhimento de ICMS na entrada do bem, no estabelecimento. Deixa eu tomar um gole d'água. Exemplo de ICMS, de recolhimento de ICMS na entrada do bem no estabelecimento. Por que a maldade?
Porque ICMS a gente recolhe na saída. É o fato gerador do ICMS, é saída. Quando sai o bem, a gente recolhe o ICMS. A banca falou, o senhor me dê o exemplo, me conte a história de ICMS na entrada do bem. É exatamente a história do laticínio. É exatamente a história de substituição tributária para trás. Fato gerador lá atrás, pagamento adiado. O pagamento acontece na entrada do bem, no estabelecimento, não na saída. E justamente pela praticabilidade na tributação. Então, se esse candidato soubesse, ele responderia excelência. Substituição tributária para trás. Como eu já falei para vocês, quando a banca sabe que você sabe, ela já para a pergunta. Não, estou satisfeito, parou. Parou, porque imagina, eles ficam fazendo prova lá muitas horas, muitos dias. O cara deve estar com saco cheio, né? Não fica achando que eles estão curtindo, né? Então, saco cheio. Então aí ele pega, já viu que você sabe, opa, já anota 10. Agora, aqueles que ele perceber que não sabe, aí ele vai para cima até. É assim que funciona. Então, eu, por exemplo, na banca, nunca fiz parte e creio que não farei, né? Porque eu estou do lado de vocês, de cá para ajudá-los, né? Então, se eu estivesse hipoteticamente numa banca, eu já ouço a primeira frase, eu já sei se o aluno sabe. Não precisa ficar perdendo tempo falando, não, parou, já tá bom. É assim. Então, você tem que ter esse ambiente lá no dia. Começou, é caso de substituição tributária para trás. Parou, já sabe a matéria. Eu dei o exemplo da cana, do leite, mas tem 200 exemplos que eu poderia dar nas legislações de ICMS Brasil afora. Então tem o exemplo da cana com relação à usina, olhando para as minhas mãos. Quando aqueles caminhões transportam cana para a usina, o que está acontecendo? Fato gerador do ICMS, essa circulação de mercadoria. A cana em caule é uma mercadoria. Muito bem, substituição tributária para trás. Por quê? Quem que vai pagar o ICMS relativamente à venda dessa cana? É a usina, paga como substituto tributário. Quando você vê um caminhão transportando carne animal para o frigorífico, né? Então tá lá um caminhão de porco, né? Caminhão de porco você nem precisa ver, né? A 2 quilômetros você já sabe que ele existe pela questão do olfato, né? Desagradável. Então não precisa ver, não. Você tá na estrada, aquele cheiro, já tem caminhão de porco aí. Tem. Você vai lá, você ultrapassa o caminhão de porco. É incrível, né? Então o que acontece? O caminhão de porco levando os porcos, né, para o frigorífico, pode levar galinha, pode levar o que quiser. A gente sabe que mata tudo lá no frigorífico. Muito bem. O que nós temos ali? Substituição tributária para trás. Fato gerador lá atrás, que o porco é uma mercadoria, a galinha é uma mercadoria, tributariamente falando, né? Já o produtor rural já deveria recolher o ICMS, só que o fisco fala, não, quem vai recolher por você é o frigorífico, porque o frigorífico recebe os porcos, as galinhas, né, as vacas, né, para abate de N criadores. E aí ele vai fiscalizar N criadores, ele fiscaliza o frigorífico. Então contei 3 casos, poderia contar 200, mas são desnecessários. Você já dominou a matéria substituição tributária para trás. Já dominou. O que é substituição tributária para trás? Fato gerador lá atrás, pagamento adiado. Exemplo, tem a história do leite cru, a história da cana em caule e a história da carne animal. E 200 outras histórias desnecessárias. Quem sabe uma, sabe as 200, tá? E primordialmente no ICMS. E aqui nós vamos ter o substituto. Quem que é o substituto, né? Estou recapitulando que a gente já está acabando o bloco. Quem que é o substituto? No caso do leite cru, é o laticínio. Quem é o substituto? No caso da carne animal, é o frigorífico. Quem é o substituto? No caso da cana em caule, é a usina. Show de bola, tranquilo. E a lógica disso é a praticabilidade na tributação. Em vez de o fisco fiscalizar 200, fiscaliza 1, fisco do ICMS, no caso. Tá? Estamos bem? Legal? Veja o que vai acontecer no próximo slide. Ó, substituição tributária para frente, mas já estou olhando para o nosso cronômetro, é tudo cronometrado na nossa aula. Já estou com 29 minutos e 36 segundos. Então nós vamos interromper agora, vamos tomar um cafezinho e voltaremos para o bloco derradeiro, que é o bloco final da nossa aula, tá bem? De responsabilidade. Então, vou chamar aqui a vinheta, voltaremos em instantes. Até já.